queria agradecer aqui, estou muito feliz de estar aqui com a Monja Coin, porque eu tenho uma grande admiração, vou conhecer melhor essa pessoa maravilhosa e trazer a realidade dela para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu não podia imaginar que do lado do estádio do Pacaembu a gente estaria nesse templo budista aqui. Parabéns, obrigado por nos proporcionar isso daqui e obrigado por me atender. Uma alegria tê-lo aqui. Ainda mais, gente, que ele é geriatra. Eu tô com 76, encontrei meu médico. Opa, com muita honra. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então tá bom, poxa, Monja, eu trato a senhora por Monja Coin. Sim, pode ser. Tá bom. Esse não é o seu nome original? Não, é o nome de registro civil, não. É o nome de batismo budista. Budista, É, tá registro bom. budista. E registro aqui no Brasil? Cláudia. Eu queria começar justamente por aí. Me fala um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi a sua vida até chegar no momento atual aí, que a senhora se estabeleceu? Até do ponto de vista de formação cultural, religiosa. É uma coisa longa e complicada, né? Como eu falei, eu tenho 76 anos, então eu tenho uma longa jornada por aí. Eu fui jornalista profissional, trabalhei no estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Eu acho que aí foi um momento, tinha 19 anos, tínhamos um governo militar, o pessoal estava saindo nas ruas, fazendo manifestações, e havia uma reflexão, para mim, muito importante: será que nós podemos viver de uma forma menos violenta? Porque havia muita violência naquela época. E nessa época a senhora seguia uma religião? Não seguia religião. Não seguia nenhuma religião? Não, com 13 anos de idade, minha família é católica, apostólica romana, estudei em colégio de freira, e quando eu tive... Lá vem uma cachorrinha. Um pouquinho aqui. Oi. Essa é a bonitinha. E com 13 anos de idade eu comecei a questionar a família. Com 13? 13. Comecei a questionar muito a família e a questão de a missa. Naquela época a missa era em latim, a gente entendia muito pouco, né? E por que se ia na missa e por que a família em si não obedecia os ensinamentos de Jesus. Você vê, uma família de classe média, tinha pessoas, minha mãe era educadora, meu pai também trabalhava o dia inteiro, então tinha senhoras que ficavam na casa e me ajudavam. E eu me incomodava muito porque a comida que vinha na nossa mesa não era a mesma comida da cozinha. Às vezes não sobrava sobremesa para o pessoal da cozinha. E eram essas senhoras, essas jovens que ficavam comigo quando meus pais não estavam em casa. Então eu achava que eles não eram verdadeiros cristãos, porque eles estavam fazendo divisões, separações e um desrespeito, que eu considerava assim, com as pessoas que cuidavam de mim e cuidavam da casa. E aí começou esse questionamento com 13 anos? Com 13 anos falei, não vou mais à missa, não quero saber, não entendo, acredito que vocês não estão sendo coerentes com os princípios que vocês dizem estar seguindo. Eu estava num colégio de freira, você sabe, a intimidade com as irmãs também quebra um pouco esse vínculo de achar, não, religioso, uma coisa separada de mim, né, especial, e você vê os seres humanos. E a senhora continuou no colégio? Bom, eu casei. Não, eu casei. Com 14 anos eu casei. É mesmo? Tive uma filha com 17 e durante esse... Primeiro eu tive uma inspiração porque eu queria ser freira. Aí meu pai era muito contra a vida religiosa. Imagine, de jeito nenhum. E aí eu desisti de ser freira, casei. Tive uma filha com 17 anos e fiquei cuidando dela por quase uns 2 anos, no maior prazer do mundo de cuidar de um bebezinho. Conseguiu completar os seus estudos? Depois. Segundo grau, então, né? Depois fui fazendo, exatamente. Aí eu fui fazendo, naquela época chamava madureza, acho que hoje chama supletivo, né? E que foi muito interessante para mim, porque ele dá uma visão geral de tudo, né? Não é se você estuda cada ano, é muito particularizado, né? Muito segmentado. E de repente você tinha uma visão de toda a matéria de matemática, de história, de geografia, tudo. Você via aquele todo, e aquele para mim foi muito mais interessante. Olha só, viu tudo integrado. Integrado. Né? E a senhora casou na Igreja Católica? Na Igreja Católica, com 14 anos. de Santa Teresinha. Caiu pétalas de flores lá de cima, eu não sabia que eu caía as pétalas de flores. E tinha um menino que jogava, de repente ele jogou tudo de uma vez, acho que ele tinha que ir jogando aos pouquinhos, ele virou assim o balde de pedra, opa, foi muito engraçado. Mas eu queria muito ser senhora, sabe, eu queria sair de casa, imagine, com 14 anos é o que a gente quer, né?
quero ser reconhecida como uma mulher adulta. Então teve um casamento que, durante a minha gravidez, ele foi embora, ele arranjou outra pessoa, foi embora de casa. Ele era 7 anos mais velho do que eu. E, bom, aí eu tive a minha filha, fiquei muito feliz com ela, aquilo me bastava. Mas aí a minha mãe muito preocupada, meu pai também. Meu pai disse assim: o que você vai fazer? Você vai ficar embrutecida dentro de casa. Você não pode só ficar cuidando de casa, de filhos, você tem que trabalhar ou estudar. O que você vai fazer? Eu falei: eu vou trabalhar. Jornalismo. Não, ainda não. Ainda não. Vai trabalhar no quê? Não sabe fazer nada. Eu não tenho profissão nenhuma. E eu não te ajudo. Eu não te dou emprego, não falo com meus amigos. Quer dizer, ele queria que eu fosse estudar. Aí fiz o supletivo, tanto da primeira parte, depois da segunda. E quando terminei, falei: bom, eu quero estudar filosofia. Meu pai: que absurdo. Vai ser o quê, professor? Professor no Brasil não é respeitado. Escolha outra carreira. Falei: então teologia, pior ainda. Pior ainda, vai ser teóloga. Vai dar aula onde? A nossa família, quase todos são professores. Dos meus avós, meus pais, tios, etc. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil não são muito respeitados. Né? Então ele teve uma preocupação com isso. E eu estava fazendo um cursinho, já estava separada, tinha um amigo. Esse amigo queria estudar Direito. Eu falei: então vamos fazer Direito. Aí entrei na faculdade de Direito, achei péssimo, não gostei, não era o que eu gostaria de fazer. E era difícil porque meu pai dizia assim: não conte para ninguém que você tem uma filha, porque os homens vão todos querer se aproveitar de você. Então ninguém pode saber que você tem uma filha. Então eu não podia ter amigas. Ninguém podia vir na minha casa, porque eu não podia falar com ninguém. Então fiquei muito sozinha nessa época. E foi então que eu encontrei um emprego no Jornal da Tarde. Isso não era jornalista de formação, nada? Estava cursando Direito? Naquela época não havia faculdade de jornalismo. Ela foi criada mais ou menos nessa época e hoje já foi descontinuada, né? Não precisa ter a faculdade para ser jornalista. Né? Ah, é? Tem essa? Também não sabia. Eu fui a última turma que foi registrada como profissional sem ter feito a faculdade. Mas eu fui forjada na redação. Eu cheguei lá o primeiro dia e disse: na prática. Vai entrevistar fulano. Eu falei: vai entrevistar o quê? Eu era muito tímida, sabe, tinha vergonha. Entrar na casa de uma pessoa desconhecida e conversar, que nem você está fazendo comigo. E perguntar quem é você, o que você... Exatamente, eu estou chegando aqui. A gente fica bem sem graça. Estou na minha formação aqui também. Mas você está acostumado, porque você tem que fazer diagnóstico, você tem que perguntar... Eu faço uma anamnese, né? Tem que perguntar, e é a mesma coisa que você está fazendo. Quem é você, por onde você passou, né? Sim, sim. O que aconteceu na sua vida para chegar até aqui agora. Para chegar aqui no seu consultório. Exatamente. E fazer uma consulta. Mas é isso. Mas eu era muito tímida, eu voltava para a redação, ele perguntou isso, falou: então volta lá. Nossa, era bem embaraçoso, mas aprendi. Até o dia que eu percebi que não era eu que perguntava, era o leitor do jornal. Eu estava respondendo perguntas que eu jamais faria para alguém, mas que as pessoas que estariam lendo o meu texto gostariam de ter feito. Como muitas vezes você aqui. Sim. Talvez perguntas que para você não fossem tão significativas, mas você pensar: as pessoas que estão me vendo aqui, ouvindo, elas gostariam de saber isso. Então eu vou perguntar por elas. Na hora que eu percebi isso, houve uma mudança. E que no Zen a gente fala muito isso: o eu, não eu. Não sou eu dessa identidade minha que está perguntando, mas é o eu do nós, né? Das pessoas que estão conosco. E isso foi muito enriquecedor para mim. Eu melhorei muito, claro, em entrevistar pessoas dessa época. Não tinha gravador, a gente escrevia, estava notinhas num pedaço de uma lauda de jornal dobradinha. E ainda não tinha tido contato com o budismo? Não. E uma das matérias, então, estou vivendo aquela confusão do governo militar, dos jovens na rua, estudantes na rua, assaltos a banco, terrorismo, estava tudo acontecendo. As músicas maravilhosas. Estão na década de 60, 68. 68, 69, comecinho de 70. E aí me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas, uma matéria de pesquisa. E eu fui nos arquivos, Estadão tem arquivos maravilhosos, e tinha na Califórnia grupos zen budistas que viviam em sociedades alternativas. Já tinham plantações sem agrotóxicos, faziam reciclagem, não estavam se importando muito com o dinheiro, de ficar ricos ou famosos. Eu falei: nossa, que interessante, quem são esses? E na mesma época, mais ou menos, tinha a Guerra do Vietnã, um pouco antes, né? E a Guerra do Vietnã, ela foi muito impactante para mim, acho que para todos os jovens daquela época. Nós tínhamos 3 revistas principais.
chamava-se Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos. E essas 3 revistas deram na capa os monges que se queimavam em praça pública. Eles estavam fazendo... No Vietnã. No Vietnã, eles faziam um protesto contra a guerra, eles chamavam a imprensa, iam de táxi a uma determinada praça pública, levavam gasolina, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam sentadinhos em meditação, se queimando. Eu falei, que controle é esse? Isso me interessava, autocontrole. Eu era bravinha, batia a porta, batia a pé, sabe? Brava, assim. E de repente eu falei, mas que legal, esses caras têm um autocontrole. E estava ligado com aquele grupo alternativo nos Estados Unidos. Eu falei, o que é isso do Zen? O que é isso da meditação? E os Beatles meditavam, tinham ido para a Índia. Você também foi, né? Sim. Eles tinham ido para a Índia e tinham aprendido meditação, né? Com Rajneesh, não era com ele nada, com um monge lá, um indiano, né? Com o qual eles criaram um grande vínculo. Então eu achei, poxa, se esses caras que são inteligentes, que fazem músicas de uma grande penetração, que todos nós entendemos e gostamos, se eles praticam meditação, se a meditação leva a você ter uma sociedade alternativa, e se ao mesmo tempo você tem autocontrole, isso me interessa. E eu fiz uma matéria no jornal que eles adulteraram e assinaram, e eu fiquei muito brava. E eu falei, então eu vou pedir uma licença e vou para a Inglaterra, porque me punham para entrevistar todos os estrangeiros que vinham, e meu inglês não era tão bom assim. Então eu falei, eu vou para a Inglaterra estudar inglês e volto. Eles adulteraram a sua entrevista porque era um momento de censura, é isso? Não foi de censura nada. Aí o que me incomodou mais foi isso. Eles mudaram porque acharam que tinha que mudar. Sabe a pessoa que está fazendo a correção do texto? Tá. Ele não entendeu, estava com pressa. Mudou só a pontuação. Pois é, mudou uma pontuação que mudava o conteúdo. Tá. E aquilo me incomodou muito porque afetava um jovem que estava... Uma viagem que a gente fez no barco, e era um jovenzinho que ele se achava muito feio, e ele não era feio. Ele tinha espinhas, não tinha nada a ver com isso, né? E eu e a fotógrafa foi comigo, ficamos o tempo todo nessa viagem que a gente fez de Santos ao Rio de Janeiro. E a gente ficou o tempo todo dizendo que ele não era feio, que ele era um cara legal, e ele saiu de lá todo feliz. E aí eu escrevo um texto dizendo assim, fulano de tal que se acha feio, e não é. Eles tiraram isso, fizeram fulano de tal que é feio. Eu falei, cara, mudou tudo e vocês ofenderam um jovem que pode ficar prejudicado nessa vida. Porque ele já tinha um complexo de inferioridade. A gente trabalhou, acho que 10 dias com ele, para tirar isso e dizer, cara, você vai ficar um homem lindo, você está passando por uma fase de espinha, só isso, nada mais. E aí eu escrevo que ele é feio, quer dizer, e ele confiou em mim, na fotógrafa que estava comigo. Então eu falei para ele, isso é grave, porque vocês ofenderam uma pessoa que eu nem sei onde encontrá-lo, nem posso pedir desculpas. E aí ele disse, estava cansado, eu falei, puxa, quando eu entrei aqui no jornal... Você encontrou com ele depois? Não, nunca mais. Nunca mais? Nunca. Nem sabe o nome? Nem lembro, não. E eu falei para eles assim, isso nunca aconteceu antes, por que vocês fizeram isso? Bom, se essa pessoa estiver nos vendo, fica aí a mensagem, não foi a Mônica. Não. E foi interessante porque eu falei para eles, por que vocês fizeram isso? Ah, porque eu estava cansado, minha mulher estava me esperando. Eu falei, isso nunca aconteceu antes. Nós éramos muito românticos no Jornal da Tarde. A gente pegou um jornal quando a revista Veja foi feita, o Nino Carta, que tinha sido o fundador, o orientador do Jornal da Tarde, saiu para fazer Veja, que não é essa revista de agora, era aquela Veja antiga. E entrou uma nova equipe. E nós estávamos muito entusiasmados, porque era um jornal novo, com grandes fotos, textos curtos e de poesia. Os textos eram uma literatura mais poética, sabe? Então nós líamos muito, comentávamos de textos, de frases, e a gente vivia um amor profundo pelo jornal. Ninguém tinha pressa de ir embora. Ninguém tem um compromisso que é mais importante do que a gente tem aqui. E no dia que ele disse isso para mim, eu falei assim, então acabou, né? O romantismo acabou. Agora eu sou profissional, tal hora eu tenho que ir embora, e eu faço de qualquer jeito que eu tenho que ir embora. Aí eu fui embora para a Inglaterra. Aí fui para a Inglaterra, fiquei uma temporada lá. Isso estamos que ano? No começo dos anos 70, né? E aí voltei. E lá se aprofundou mais no budismo ou ainda não chegou? Não, ainda não, mas eu comecei a fazer práticas meditativas, sempre essa procura de qual é o sentido da vida, Deus existe ou não, o que é Deus, o que chamamos de Deus e onde está. Então essas perguntas estavam lá muito forte em mim. Eu voltei para cá, não voltei para o jornal, o Dr. Rui Mesquita, que era o nosso redator-chefe,
o diretor do jornal disse assim, o seu espaço está aqui, se querendo voltar, você volte. Mas o redator-chefe, que era Murilo Felisberto, disse assim, não, eu não gosto de gente que vem e vai. Como você já saiu uma vez, vem, depois você vai querer sair de novo, isso cria uma instabilidade na redação, eu preferia que você não voltasse. Mesmo que o doutor Rui tivesse indicado você, eu prefiro que não. Eu não vou, né? Bom, não sou bem-vinda, melhor ficar por aqui. Fui dar aula de inglês. Falava muito mal inglês, mas dei aula de inglês para iniciantes. E nisso acabei encontrando meus primos, que eram os Mutantes, que eu não via desde criança, né? Eles agora já eram Mutantes, já estavam... Mutantes, aquela banda? Aquela banda, os dois meninos, né? E aí encontrei com eles, minha mãe fez muita questão que ela disse que eu estava muito sozinha, que eu ficasse, chamou o primo dela, que é o pai dos Mutantes, e apresentasse a eles de novo, porque a gente brincava como criança, né? De repente são adultos agora. E a gente ficou amigo. Eu comecei a assistir os shows deles e junto com eles. E nisso, num desses shows, eu conheci um norte-americano com quem me casei. E fui morar em Cocoa Beach, na Flórida. Fiquei morando na Flórida por alguns anos. Depois nós voltamos para o Brasil. Do Brasil voltamos para Los Angeles. E em Los Angeles, que eu conheci um vizinho meu, tinha 86 anos, um ser maravilhoso, que corria pelas ruas com a bengalinha, ele tinha quebrado a coluna, ele andava assim. E a gente conversava de todos os assuntos possíveis, né? E ele me deu um livro, ele ia nas livrarias públicas, nas bibliotecas, aliás. Não, agora eu estou confundindo inglês com português. Ele ia nas lojas que vendem livros, nas livrarias, e ele comprava os best-sellers. Ele dizia assim, eu preciso saber o que a humanidade está lendo. Isso já estamos na década de 80. De 80, já avançamos um pouco no tempo. 77, 78. E ele está lá, e ele começa a me emprestar livros. E um dos livros que ele me empresta é sobre ondas mentais alfa, que era um best-seller na época, de uma jornalista que entrevistava vários especialistas, dizendo que quando nós estamos em meditação profunda, nós estamos em ondas alfa, que seria a melhor onda do nosso cérebro. E ela entrevista várias pessoas, entre elas um monge zen. E ela pergunta para ele, o que o senhor acha de nós usarmos eletrodos para induzir o estado alfa, o estado de Saturno, de iluminação, de despertar? E ele diz assim, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa frase me pegou. Melhor de dentro para fora, do que de fora para dentro. Isso. Aí eu fui procurar nas páginas amarelas que existiam o Zen. Zen Center de Los Angeles era o primeiro. Aí eu telefonei para lá, tinha aula de meditação para iniciantes, aos domingos eu fui. E o Walter, esse senhorzinho de 86 anos, foi comigo. E essa meditação já era relacionada ao budismo ou não era tinha? Zen Budismo, não. Zen Budismo. Zen Budismo. Era o Zen Center de Los Angeles. Aí fui para o Zen Center, encontrei uma jovem de cabelinho comprido, bonitinha, nos dava aula. Eram 6 pessoas na sala. Final da década de 70. É. E aí eu aprendi e falei, nossa, isso aqui faz sentido para mim. Porque eu estava tentando, através de livros, eu passei pelo Self-Realization Fellowship. Que é melhor ter algum guia, né? Alguém para te guiar nessa jornada, facilita muito a vida. Então foi muito bom. Aí fiquei lá. Comecei a frequentar, larguei meu emprego no banco, estava trabalhando no Banco do Brasil. Ainda era católica? Ou já estava mais não, desde 13 anos que não sou mais católica, não. Fazem mais de 20 anos que não sou mais católica, que não vou mais à igreja e que não reconheço mais. Reconheço os ensinamentos de Jesus como muito bons, mas ainda reconheço que as pessoas não cumprem. É tudo da boca para fora. Na sua vida, no seu dia a dia, não estão seguindo esses ensinamentos. Eu falei, isso eu não quero, eu quero coerência na minha vida. E a senhora se considerava ateia? Ateia. E a pergunta está lá, quem é Deus? Que Deus é esse? Do que vocês estão falando? Estava em aberto. Estava em aberto. E quando eu comecei a fazer zazen em Los Angeles, eu falei, nossa, isso aqui faz todo sentido. Nós fazíamos 2 retiros por mês, um de final de semana e outro de uma semana toda, todos os meses. E em pouco tempo eu falei, eu quero virar monja. Isso aqui faz todo sentido na minha vida. E minha mãe, aqui no Brasil, dizia, minha filha, que horror, nós somos uma família católica, você quer ser religiosa, seja da igreja católica, por que vai pegar uma religião do outro lado do mundo, né? E ela achava que o Zen era lavagem cerebral, mas aí ela gostava muito de psicanálise. E o Erich Fromm escreveu um livro, Zen e a Psicanálise, que foi meu grande parceiro nesse convencimento da minha mãe
porque ela leu o livro do Eric Fromm e falou: minha filha, eu te abençoo. Começou a te apoiar. Começou a apoiar. Aí jogou no seu time. Aí jogou no meu time, aí eu fui receber os preceitos monásticos em janeiro, acho que foi de 1980, e fui para o mosteiro no Japão em outubro. E fiquei 12 anos no Japão. Preceitos monásticos quer dizer o quê? Virar monge. Virou monge. O preceito monástico significa sair de casa, sair da família. Você sai da família monocelular, né, para você entrar na grande família da humanidade. Então a sua prioridade não é mais filhos, esposa, marido, parentes próximos, né, mas todos eles. E você teve o apoio da sua mãe nesse momento? Tive. Tudo bem? Não, ela está brava com você. Não é comigo não, é com você. Não, deixa ela. Parece que eu fui... Ela fez um grrrr pra ele, ele queria pegar, ela fez grrrr. Ela é bravinha, ele veio se proteger com você. Ela quer ficar aqui, olha só. Se protegeu com você. Mas então foi isso, a minha mãe apoiou, me tornei monja em Los Angeles, foi em janeiro, em outubro eu fui para o Japão. Eu quis ir para o mosteiro feminino de Nagoya. Meu professor nos Estados Unidos era um homem, era um monge. Eu falei, como é que será que vivem as monjas? Ele não achava que era uma boa ideia. Mas você estava casada com... Não. Quando eu comecei a fazer o Zen, eu me separei. Foi bom. Era o fim de um casamento. Não teve mais filhos? Não. E a única coisa boa do Zen em relação a terminar um relacionamento é que foi muito amoroso. Porque geralmente a gente termina o relacionamento brigando, a culpa é sua, te odeio, né? Muitos casais terminam assim. E o nosso foi muito amoroso. Mantém contato ainda? Não, depois que eu fui para o Japão, perdi o contato. Mas era uma coisa assim, como se eles estivessem caminhando junto, e depois cada um vai para um lado, está tudo bem. Não é culpa de ninguém. Segue o seu Cumprimos caminho. a nossa fase de estar junto terminou, a nossa fase de estarmos separados. Foi bem agradável, não foi traumático, sabe? Muitas separações são traumáticas. Quando o pessoal vem falar comigo que vai se divorciar, se separar, eu falo assim, é com amor que se une, com amor que se separa. Não é com ódio. Se o seu relacionamento chegou num ponto que não está bom, a gente pode mudar isso, mas com ternura, com respeito, não com raiva. E aí, em 1980, outubro, foi para o Japão? Fui para o Japão. Já como monge? Já monja. Fui ordenada em janeiro pelo mestre que estava nos Estados Unidos, que era um japonês, Marizu Miroshi, e ele fez toda a tramitação dos documentos, é muito documento, tem que ter muita autorização. Você esteve no Japão, mas você vai morar no Japão, se você vai estudar no Japão, ficar um treinamento maior do que 3 meses, precisa de várias autorizações, inclusive de quem vai nos receber, né? A pessoa que nos recebe lá tem que ser responsável por nós. E tem que mostrar imposto de renda. Então você imagina uma abadesa do mosteiro de Nagoya mandando imposto de renda do mosteiro para poder dizer que podiam me sustentar lá, que não ia ser incômodo para o país, né? Então levou algum tempo, mais de 6 meses essa aprovação foi aprovada. Então foi para lá em 81. Não, acho que era, eu não lembro que ano foi. E ficou? Fiquei 12 anos. E aí foi interessante, porque quando eu cheguei, ela disse assim para mim, você pensa que todos aqui são mestres e seres superiores? Aqui nós somos seres humanos. E a prática é como se fossem pedrinhas com pontas, que a gente coloca dentro de uma jarra e lacra. E a gente vai sacudir essa jarra. E as pontas vão bater uma na outra. E vai doer, vai machucar. Mas quem ficar redonda primeiro não fere nem a ferida. E eu já achava que eu estava tão redondinha. Eu achava que eu já era assim, um ser iluminado, redondinho. 12 anos feriu e foi ferida algumas vezes. Nossa, muito. Foi bem interessante. E foi praticamente só... Um amadurecimento... Foi. E foi praticamente só no ano de ir embora do mosteiro que eu percebi a grandeza da prática de lá e a grandeza da minha superiora. Eu discutia com ela, achava que ela não era tão boa que nem meu mestre lá nos Estados Unidos, o Marizu Miroshi, sabe? Eu criticava, julgava muito. E Marizu Miroshi, uma das coisas que ele dizia para mim assim, não compare. Pare de comparar as pessoas. Nem você com os outros, nem as pessoas entre si. Cada um é cada um. Respeite as pessoas como elas são. E eu ficava comparando, eu dizia para ele, não, você é melhor do que ela. Ele fazia, pare com isso. E qual que foi, talvez, seu maior aprendizado? Esse foi muito bom, não compare. Não compare.
respeite as pessoas, entenda quem são, compreenda quem são, não queira que sejam diferentes de quem são. Que outros aprendizados você poderia sentir? Humildade, compartilhamento, fazer tudo compartilhando. E uma das coisas que minha superior dizia para mim, sempre sorria, mantenha uma cara alegrinha. Eu falei, mas não estou fazendo certo. Não, é da sua conta, sorria. Porque eu andava bravinha, sabe? Eu li muitas coisas de budismo antes de ir. Então eu tinha aquele idealismo que tinha que ser que nem eu li no livro, né? Eu, nos filmes que eu tinha visto. A gente pensa as coisas boas, mas tem alguma mágoa que você guarde de lá? Não, mágoa não. O que eu percebi, a comunidade japonesa é muito fechada. Sim. Eles sofreram os horrores da guerra, da bomba atômica. As pessoas daquela geração ficaram muito resistentes a não japoneses, seja quem for. Sim. Uma vez eu entrei num trem-bala, uma senhora sentou do meu lado e ficou só falando da guerra para mim. Porque ela tinha sofrido uma guerra, porque não tinha mais fresquinho na memória, né? Hoje... Então, eu falei para ela, mas escute, eu não sou norte-americana, eu sou brasileira. Já melhorou um pouquinho. Ela achou que eu era americana, então ela estava querendo dizer o que vocês fizeram para nós. Até hoje o exército americano está lá, então até hoje ainda tem um ranço da guerra, sim. Houve muito abuso. Muitas mulheres em Okinawa que se jogavam dos penhascos para não ser abusadas pelos soldados. A guerra é medonha, como a gente está vendo agora. Nenhuma guerra é bonita, nenhuma guerra tem vencedor. Guerra só tem perdedores. E o Japão passou por um grande sofrimento. Então há discriminação, sim, contra estrangeiros. Eles vão chamar de gaijin. Gai quer dizer de fora. Sim. Se era de fora do quê? Né? Se nós estamos no planeta Terra, somos uma única família. Mas claro que temos etnias diferentes, linguagem diferente. Eu tinha uma monja que dizia assim, só entende budismo quem for japonês. E eu falei, Buda não era japonês. Então tivemos uns pequenos embates. Assim, isso aconteceu. Mas isso não me incomodava muito, não. E qual foi o seu maior desafio lá? O idioma? O idioma. O idioma. É o que a gente fala, em relações humanas, né? Acordar cedo a gente acorda, estudar é gostoso, a gente gosta de estudar, né? Mas relação humana não é muito fácil. São pessoas que vêm de culturas diferentes, níveis educacionais diferentes. E tinham mais não japoneses lá, mais gaidin? Não. Só a senhora? Tinha uma antes de mim, que estava se formando e saiu. Depois apareceram outras duas que foram embora, não ficaram. Então era a única. Durante muito tempo era a única. E quem ficou tanto tempo fui eu. Teve essa americana que ficou e voltou para os Estados Unidos, e depois fui só eu. E essa porque eu fiquei 8 de anos budismo lá. é o Sotoshu. Sotoshu. O que quer dizer Sotoshu? Shu quer dizer grupo religioso, né? A gente não fala seita, que é o nome, porque seita virou pejorativo, né? Mas Soto é o nome de 2 monges da China. Ah, então são nomes. São nomes, são caracteres. Porque tem Oti e Soto, mas não tem nada a ver com isso daí. Oti é casa, Soto é fora de casa. Só pra... Porque no Gaidin também tem esse... Não é fora, não é fora. São nomes mesmo próprios. São nomes, são caracteres dessa linhagem. São caracteres de 2 monges japoneses, chineses, que foram muito importantes para a nossa linhagem. Um deles chamava Tozan Ryokai. Esse Tozan Ryokai, ele escreveu um texto belíssimo que se chama Samadhi do Espelho Precioso. Samadhi é o estado de despertar, do Satori, né? Então, esse espelho precioso, ele tem um texto muito bonito quando ele está tendo seu processo de iluminação, de despertar. Ele olha para um rio, vê a sua imagem e ele diz, eu não sou ele, mas ele é tudo de mim. Que a gente percebe isso, né? Onde forma e reflexo se encontram. É bem bonito. Então, o nome da nossa ordem é desses 2 monges. E por que a senhora saiu de lá? Da onde? 12 anos, do Japão. Não. Acabou a sua formação? Os mosteiros são mosteiros de formação. Ou virava uma professora do mosteiro, ou ia embora. E a ideia é que eu viesse para o Brasil. Eu tive uma formação para levar o ensinamento para outro lugar. E aqui no Brasil... Na década de 90 começou... Muito incipiente ainda aqui, né? Estava muito dentro da colônia japonesa, né? Não era muito aberto a brasileiros. Inclusive a sala de meditação no templo do Shinji, que agora foi reformado, a sala de meditação onde brasileiros podiam entrar era no subsolo.
Mas a sala de Buda, que era no andar térreo da casa, não podiam entrar brasileiros. Só descendentes japoneses? Só descendentes. Por quê? Porque o brasileiro lá ficava olhando com cara de estranhamento, olhando para os japoneses lá chorando, fazendo missa, oferecendo os brasileiros, olhando o que é isso. Então foi proibido, porque não tem decoro. Você veja, você esteve no Japão. O japonês nunca olha direto assim, né? Quantas gafes eu não cometi lá? Eles olham assim, sabe, meio com delicadeza, para não invadir você, né? Sim. Imagina os brasileiros vendo, nunca viram uma missa japonesa, olhando. Eu tive num mosteiro no Japão, que ficava perto de Obama, perto de Fukui, lá no norte, no oeste do Japão. E eles tinham muitos estrangeiros lá. Era um professor que ia muito para a Alemanha, e ele acabou tendo muitos europeus que vieram praticar com ele no mosteiro. E ficaram morando anos lá. Então tinha estrangeiros de todos os países, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e etc. Né? E ele não permitia que eles participassem das memoriais das famílias japonesas. Nossa. Porque ele dizia, vocês não entendem o que eles estão fazendo. Vocês podem fazer zazen, vocês podem pedir esmola, mas participar das liturgias não, porque ficam olhando para aquela cara, o que é isso? Então... E aí voltou para o Brasil, já não era mais ateia, já tinha uma religião. Sim, mas a religião não tem Deus, o budismo, né? Não se fala isso de aí que eu ia Deus. abordar, exatamente. O próprio Buda não disse que era Deus. Não, em nenhum momento. nunca. Não, é um ser humano. Buda significa aquele e aquela que acorda, que desperta. A palavra Buda quer dizer que despertou. Despertou é ver a realidade como ela é. Não pode pintar por cima. Você como médico, por exemplo, uma pessoa chega para você e vai apresentar um caso. E você tem que ver o que é. Você não pode pintar por cima, eu acho que é isso, não devia ser assim. Eu tenho fé que é isso. Não, você tem fé em você. Você tem fé na sua capacidade de discernimento de todas as informações que você recebeu, de toda a sua formação, que faz você saber, tá indo por aqui, parece ser isso. E eu vou ver se é isso mesmo, né? Eu vou fazer esse experimento. Então, o que a gente fala de Shakyamuni Buda é que ele nunca disse, ele não, tinha muitas deidades na Índia, né? Tem Krishna, tem Shiva, tem todos eles lá, né? E ele exatamente... Shiva do hinduísmo, né? Assim, do hinduísmo. Ele sai, o Shakyamuni Buda é indiano, ele sai do hinduísmo, ele é um filho do hinduísmo, ele vive nessa sociedade hinduísta e ele diz, não, a única pessoa a ser respeitada é o ser humano que desperta. Não tem que ficar adorando deuses para cá, Deus para lá, Deus para lá. Não existe isso, nem Brahma, que era o Deus máximo. O ser humano que acorda, que desperta, esse deve ser venerado. Porque é uma diferença muito grande. Eu acredito nisso, que o despertar da mente humana faz transformações sociais, políticas e econômicas. Não é só a pessoa que se transforma. Cada um de nós que se transforma, começa a transformar o seu núcleo social. Onde quer que você vai, sem provocar uma mudança. Quem está inserido consegue absorver aquilo. Sem discriminações, sem preconceitos, sem ódio, sem rancor, sem raiva, sem vingança, sem guerra. Mas todo mundo que atinge esse nível espiritual de iluminação podem acessar a se tornar, nem todos, mas podem acessar a um nível de consciência mais amplo. Quer dizer, nós somos a vida da Terra. E isso pode ser considerado um Buda, digamos assim. Sim. Aquele que enxerga, aquele iluminado. Que vê a realidade assim como ela é e atua de forma decisiva para ser melhor para o coletivo. Não Mas é uma religião. É uma religião de milhões de adeptos. Uma religião sem um Deus. Sim, mas é milhões de adeptos. Então, quando você vai, por exemplo, no Japão, as pessoas têm fé profunda em Buda, têm fé profunda em Kannon Bodhisattva. Bodhisattva também não é uma deusa da compaixão, como eles falam aqui no Brasil. É um Bodhisattva, é um ser que renuncia a estar no nível superior para estar entre as pessoas comuns para elevá-las espiritualmente. Isso é chamado Bodhisattva. Eu faço o voto de salvar todos os seres mesmo antes de mim, mesmo que eu não me salve, mesmo que eu não chegue no estágio Buda. Eu vou fazer o que eu posso para que os seres possam despertar. Isso se chama Bodhisattva. Então as pessoas lá no Japão têm muita fé, por exemplo, no Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita, é uma religião da terra pura e que é muito parecida com o cristianismo, na ideia que tem um salvador. Não é budismo. É budismo. É uma linhagem de budismo. É budismo. Tem um salvador, que é o Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita, e que ele disse, sim, é o 48º voto dele,
se as pessoas, ao pronunciar o meu nome, com pura fé, forem capazes de chegar à Terra pura, então eu me torno Buda. Senão, não quero me tornar Buda. Então, esse voto que ele faz é garantido. Quer dizer, ele só se considera se ele conseguir que outras pessoas conquistem esse nível. Isso. E a senhora chegou nesse nível quando? Aqui eu cheguei nada. A gente nunca chega. Se você acha que chegou, Nível de porque não chegou iluminação, ainda. Não. Você acha que chegou porque não chegou. Tem sempre mais, tem sempre mais. Aqueles níveis de iluminação que é que nem você autobiografia de um yogi, eu li alguns anos sim, atrás. do Paramahansa Yogananda. Isso. Então, não, a ideia não é essa. Eu sou isso. Se existe a ideia de um eu separado, você não é. Se tiver a ideia, explica isso eu sou mais que o outro, eu acessei níveis de consciência que os outros não acessaram, mentira, falso. Isso não existe. Você é um ser humano e tem a mesma capacidade, não é melhor. Você pode se comparar com você mesmo, com você de ontem. Sim, claro. Aí está valendo. Sim. Não para superior a outro. Mas se você se acha diferente, especial, é porque você não é. Porque está faltando. Quando realmente você acessa a um certo nível, você percebe que falta. Ainda tem tanto a aprender. Sim. Ainda tem muito mais, pode se aprofundar muito mais nisso. Se eu cheguei no nível, não cheguei nada. Provavelmente é isso que te faz acordar todo dia de manhã para buscar uma nova monja cônica. Isso aí. Um novo Cada desafio. dia. E uma coisa que a minha superiora falou, eu tive com ela no Japão, agora tem 90 anos. E ela disse assim, eu não vou me aposentar nunca. Eu falei, eu também não. O processo aqui... Eu também não, espero. Não aposentadoria, né? Mas ela disse assim para mim, as pessoas acham que eu as ilumino. Ela falou assim, eu não ilumino ninguém. As noviças que chegam aqui, elas me fazem. Elas me melhoram. Você mostra o caminho e a pessoa tem que trilhar. E ela disse que nos últimos 4 anos ela teve várias doenças, ela disse assim. E ela disse, o que eu aprendi? Eu agradeço aos Budas das enfermidades, não da cura, das enfermidades, porque através das enfermidades eu me transformei. E agora, se eu vou visitar alguém no hospital, é diferente. Se eu não tive enfermidade nenhuma, a minha relação é de fora, né? Agora que eu passei pela dificuldade, eu posso falar com essas pessoas de alguma coisa que eu senti, que eu experimentei. E o Zen budismo é muito disso, da sua experiência da prática religiosa, não do seu estudo acadêmico. E quando que a senhora considera, a senhora falou que não, né? Mas a senhora vê alguém, não, esse daí pode ser chamado de Buda? Não, a gente diz que ninguém pode ser chamado de Buda, não. Se a pessoa diz, eu sou Buda... Só o original. Você fala assim, vai lavar a boquinha com sabão, lava a linguinha com sabão, você está se achando eu sou Buda, limpe a língua, não é isso não. Então, nós temos um Buda histórico, que a gente vai chamar original ou histórico, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Que é esse que é retratado. Isso, que não tem reencarnação, que não renasce de novo, mas cada um de nós que acessa a esse nível de compreensão que ele acessou é uma manifestação de Shakyamuni Buda. Não é reencarnação, é uma manifestação semelhante a Shakyamuni Buda. E como é que você vai saber que a pessoa atingiu esse nível de compreensão do Buda original? Está convivendo, é o jeito que anda, que fala, que se mexe, que come, que vai ao banheiro, os maus e bons humores, aqueles olhinhos de raiva, assim, não chegou lá ainda. Você está cheio de olhinho, soltando faquinha, né? Não chegou lá ainda. E a senhora conheceu muitas pessoas nesse nível? A conheci. Tive a bênção de ter professores excelentes, né? Monges e monjas excelentes, e mesmo pessoas leigas, de alto nível de... E a senhora diria que não chegou ainda nesse grau de compreensão? Não, da minha superiora não. Ou pela sua humildade não te permite falar isso, mas... Não falta. Talvez as pessoas ao redor falam, nossa... Nem sei se eu consigo nessa vida, mas eu continuo tentando. Eu percebo, eu fico brava, fico irritada com meus alunos, e quando eles não entendem, então não vai te sacudir. Sabe que você dá uma orientação para alguém, a pessoa vai te explicar por que ela não fez? Você gosta quando fazer isso? Você ande por pé esquerdo primeiro. Aí a pessoa põe o pé direito. Eu falei, não, esse não é o direito. Esse é o direito, eu quero que você ande para o esquerdo primeiro. Mas é porque eu falei, eu não perguntei mais. Não precisa me explicar. Você pensa que eu não estou vendo? Eu sei. Aquilo me irrita um pouco, sabe? De achar que você não vê a pessoa, você não está percebendo que aí tem que me explicar por que ela está fazendo coisa errada. Eu falo, peraí, menos. Então essa é uma percepção de que ainda tem algum sentimento negativo. Tem. Então você não atingiu esse grau de compreensão ainda. Sou muito impaciente.
comigo e com os outros, no sentido de aprendizado. Dá vontade de sacudir e bater. Acorda! Por que está fazendo assim? Tem capacidade de ser melhor do que isso? Eu aprendi isso com o meu Sifu. Eu falo isso, Sifu para mim é o meu mestre de Kung Fu. Sei. É o que eu procuro fazer com os meus alunos. Né? O difícil não é você corrigir. Né? O difícil é você ver a pessoa errando e deixar ela errar. E não falar. E ela aprender e aguentar e ficar com aquilo que está bem para você e lidar com isso. É isso aí. Esse é o pedaço que me pega ainda. E como a senhora lida com esses sentimentos? Quando alguém descarrega ódio, desprende ódio na senhora, como é que a senhora lida com isso? Não, isso já não me afeta tanto, sabe? Quando a pessoa fica com raiva, você vê que está com raiva. Eu falo, sai flechinha do olho, né? Eu falo, está saindo flechinha do olho, coitada, né? Não está entendendo, não está bem, esse ser humano não está bem. Mas não entra em mim, não entra. Não absorve? Não absorve. Deixa a raiva com ela? Essa raiva não é minha, essa pessoa está com raiva, está insatisfeita, não está bem. Uma pessoa amorosa, cheia de carinho, não fica com raiva de ninguém. Uma pessoa que tem compreensão da vida e da realidade não tem raiva de ninguém. Não tem expectativa da maneira que vai ser tratada, como é que vão me tratar, tanto faz. Trata do jeito que pode tratar, né? A pessoa está se qualificando, cada um de nós só pode manifestar aquilo que nós somos nesse momento. Mas esse momento não é fixo nem permanente, nós estamos em processo. Porque tanto vai para adiante como para trás. Mas nós estamos num processo de aprimoramento, quem sabe, ao contrário, um processo de retroceder. Tanto faz, mas é um processo, não é fixo. Para você se sagrar monge, né, o que você tem que abrir mão? Abrir mão do que na sua vida? O Baizu Biroshi. Modo de dizer, né? Porque às vezes você abre mão de uma coisa, mas te abre outras coisas. Mas... Uma coisa que o Baizu Biroshi falava quando eu estava morando em Los Angeles, eu gostava de nadar. E perto do Zen Center de Los Angeles tinha um hotel que ele permitia que você fosse sócio da piscina do hotel. E nos finais de semana, quando não tinha retiro, eu ia correndo para as praias da Califórnia, né? Eu ia na praia nadar. E ele disse assim para mim, você vai para o mosteiro, você não vai mais poder nadar. E foi verdade. Fiquei 25 anos sem nadar. Já retomou? Não completamente não. Quando eu voltei para o Brasil, ainda nadei um pouco e tal. Depois a vida vai puxando, você vai ficando presa às condições da comunidade, da sanga. Eu fui me afastando, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas, por exemplo, sua vida conjugal, abriu mão totalmente? Abri, foi tão bom. É tão bom, sabe? Não teve mais nenhum companheiro? Eu tive um companheiro, um monge japonês, foi o último companheiro que eu tive. Quando estava lá? Nós nos encontramos na formação de professores, nós estávamos participando do mesmo grupo de formação de professores. Ele era mais jovem do que eu e formação de professor você quer ter aluno, né? E aí chega ele para mim assim, escute, qual é a sua visão desse texto? Nossa, aquilo me encheu, né? Encheu o ego. Claro, eu vou explicar agora a minha visão desse ensinamento. Achei um aluno, né? E ele queria aprender também a cerimônia do chá que eu fazia. Então, acabou criando um afeto. Mas como ele era muito mais jovem do que eu falei, mas é uma criança, né? Mas aí não deu. Mas você se relacionava? Eu nunca pensei em ter uma relação com ele, mas acabei casando com ele. Ah, casou pela terceira vez, não? Casei com ele, foi ele que me trouxe para o Brasil. Ele era brasileiro? Não, japonês. Ele achava que era importante trazer o budismo para o Brasil. Ele tinha a possibilidade de ficar morando no Japão, tinha um templo perto do Monte Fuji que eu tomava conta, e o monge de lá queria que eu ficasse lá, inclusive para receber estrangeiros que quisessem praticar no Japão, e para eu dar os primeiros ensinamentos, onde é que senta na sala, como é que fala com as pessoas, como é que entra, como é que cumprimenta, a vida no mosteiro, o respeito aos mais antigos, né? Então a proposta desse monge era que eu ficasse lá e pudesse manter esse tempo, fazer retiros para crianças, atendia também a comunidade japonesa, fazendo enterros, serviços memoriais. Então, eu tinha um trabalho lá, uma função lá, e a ideia é que eu ficasse lá. Mas quando eu conheci, eu disse assim, não, vamos para o Brasil tem poucos monges lá, e vai ser importante, e a gente vai ter uma função parecida com o seu professor de ordenação, que era Maizu Miyoshi, o que ele fez nos Estados Unidos, né? Expandiu o budismo um pouco mais lá pelo Brasil e tal. Então, acabamos vindo para cá juntos. Fomos trabalhar no Templo da Liberdade, na Rua São Joaquim. Ficamos alguns anos lá, uns 7 anos lá.
Depois eu saí, criei um grupo que acabou, que é essa comunidade aqui agora. Ele foi para o Japão, nós nos separamos, ele casou-se de novo lá, teve uma filhinha e morreu. Quer dizer, não é uma proibição para um monge da religião budista se casar. Das ordens japonesas, todas podem se casar. Todas podem. As ordens dos outros países, não. Chineses, não. Tibetanos, não. Do sul da Ásia, não. Quer dizer, você pode abrir mão, não precisa. É uma opção. É uma opção pessoal, não é um pré-requisito para a vida monástica. Mesmo a natação, também não era um pré-requisito, só porque não tinha lá. Mas só porque não tinha, nadar. não poderia nadar, assim, se tivesse tempo, aí é arranjar tempo, brechas, né? E não tem brecha, quando você está no mosteiro você não pode sair, você não sai para nada, você só pode sair para médico, dentista. E aí quando você vai sair, você tem que ir de quarto em quarto, dizendo, estou saindo, volto daqui uma hora, estou saindo, volto daqui uma hora. E aí que não volte daí uma hora. Uma dedicação exclusiva àquela situação. Ninguém sai sozinho, ninguém faz nada sozinho. E isso é um estranhamento para nós, né? Porque é tudo no coletivo. Então vai todo mundo limpar a sala, todo mundo... mas ali não perguntei ali, vai limpar a sala. Mas já está limpa, não perguntei, vai limpar de novo. Então uma ideia de que tudo é feito no coletivo. Eu acho que a educação japonesa é muito esta, né? É o nós antes do eu. O eu é o último da fila. Né? Tem o país, tem o estado, a cidade, a província, o emprego, a firma onde eu trabalho, a família, e o último da fila é a pessoa. E aqui é o contrário, o primeiro sou eu. Ah, sim. Terrível isso. Os ensinamentos budistas, qual que mais te marca? Que som, tem duas frases que eu gosto muito. Uma delas diz: nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Não existe nada neste mundo que tenha uma autoidentidade substancial, independente e separada. Ou seja, tudo está em inter-relação. Eu ia pedir a tradução disso aí, me demorou para... Está tudo interconectado. Estamos todos interconectados a tudo. E essa é uma frase de Buda. Tudo está interligado, interconectado. Nada surge do nada. Tem várias correntes filosóficas que pregam isso, né? Pois então. O confucionismo. Somos a vida da Terra, do planeta, do sistema solar. E a pessoa pode ter outras religiões e seguir o budismo também? Pode. Não há conflito nisso? Não, para nós não. Se tiver conflito interno é com a pessoa, mas não conosco. Muitas pessoas falam, não, eu sigo a filosofia budista, mas eu sou católico. Nós temos um padre católico em Nova York, que é o mestre Zen. Então, como é que você usa da arte do Zen, da meditação, do uso do koans, que é dar um caso que não é lógico para você ir além da mente lógica? A nossa mente lógica é limitada, ela chega no determinado patamar. E a gente quer ir na essência do ser, a essência da mente, antes da palavra. Quem é você? O que é você? Como que você funciona? E a meditação é o melhor caminho para isso? A convivência? Nós dizemos que é o portal principal. O zazen, sentar-se em zen, é o portal principal para você entrar no que a gente chama casa do tesouro. O zazen é para você, essa técnica de meditação, sentar em silêncio. E olhando para a parede. Que é específico desse budismo. Da Soto Show. Muito bem. Seja bem-vindo sempre. Estou aprendendo um monte. Aos domingos, às 11 horas da manhã, temos aulas a Zen para iniciantes, que se chama. Domingos às 11 horas da manhã. Gratuita, entrada gratuita, é só chegar 10 minutos antes. Quero aprender a fazer meditação Zen, quero aprender a sentar em Zazen. Pode vir aqui, tem alunos meus que dão aula de iniciante. A senhora já está nessa jornada de difundir o budismo no Brasil desde a década de 90, quando voltou do Japão. Sim. Já tem quantos seguidores? Seguidor é uma coisa meio difícil de falar, né? Porque nas redes sociais tem um monte de seguidor, mas cadê, né? Cadê eles? Podiam estar aqui agora. Tem 3 milhões, eu queria caber. Tem 3 milhões nas redes sociais. Mas isso é alguém que entrou no seu canal e viu. E não significa que é um seguidor seu para sempre. Né? Eu ordenei aqui, como se tornaram budistas oficialmente, fazer uma cerimônia, leigos fazem cerimônias de ordenação, se comprometem a quê? A não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres.
Além de não fazer o mal, é também fazer o bem. Fazer o bem e o bem a todos, não é só para mim, para minha família, é para todos. Para todas as formas de vida, para tudo que existe. E aí tem os preceitos graves. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar aquilo que tira a consciência. A gente fala entorpecentes, mas não é só entorpecente. Tem palavras, atitudes, conceitos que entorpecem a mente, né? Que não são verdadeiros, né? Então, esses são os 5 preceitos básicos de todas as tradições budistas para todas as pessoas. Não abusar sexualmente? Não abusar da vida sexual. Como é que é isso? Como é que eu... É uma sexualidade que seja digna, honrada. Você não força a sua mulher para ter uma relação com você, ela não quer, você diz, vai ter feio. Isso aí é abusar da vida sexual. E outras formas de abuso que isso é ensinado... De perversões que podem ter sexuais, né? Então perceber isso, que a energia sexual é importante, porque ela é a procriação do ser humano, e tem uma força muito potente, e você saber controlar isso e não deixar solto. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas são estupradas na rua, né? O que acontece com esse homem que foi lá e estuprou essa mulher? Ele sentiu uma energia vital dele, uma energia sexual muito forte. E talvez a mulher tivesse no que a gente podia chamar, se fosse cachorro, de cio, né? Ela estava numa época de procriação. E ele, machinho, bobinho, que não entende nada, que é um bichinho, ele sentiu aquela energia, foi lá e agarrou a mulher. Porque ele não sabe controlar a sua energia sexual. Então, não é dizer, eu odeio, ele é um monstro, ele não sabe controlar a energia sexual. Não foi educado, não foi formado, não é capaz de perceber que aquilo é um ato impróprio. Ele só sentiu vontade e fez. Cachorrinho faz assim. Mas a gente não é cachorrinho, a gente é humano, a gente tem uma capacidade de consciência e discernimento. Sim. Então a gente tem que educar as pessoas para ter esse discernimento. Eu não falo, não manter relações sexuais impróprias. Antigamente, na época de Buda, era não manter relações sexuais, ponto. E tem uns textos antigos que dizem isso, nem com fantasmas, nem com espíritos, nem em sonho. Então era uma coisa bem severa. Mas o que aconteceu no Japão? Perceberam? A transformação foi no Japão. Foi no Japão. Eles perceberam, durante a época medieval, que tinha muitas guerras, e templos pegaram fogo, e que atrás dos templos tinham mulheres e crianças, e que eram as esposas e os filhos dos monges. E o imperador chamou a liderança e disse, olha, se vocês não conseguem manter os preceitos, vamos mudar o preceito. Então, em vez de não manter relações sexuais, ponto, a gente falou não manter relações sexuais impróprias. O que é próprio, aquilo que é respeitoso, que é amoroso, que é consentido por ambas as partes. Então houve uma mudança nesse preceito no Japão. Em relação à alimentação, à dieta, tem algum preceito budista que fala seguir vegetarianismo, onigirismo, algo assim, jejum? Tem alguma prática que seja marcante? No budismo clássico original não existe nada disso é mencionado. O Buda vivia de esmolas, dos monges todos, era proibido aos monges trabalhar, cultivar a terra, ter criação, então eles viviam daquilo que era dado. E eles iam na rua com as suas tigelinhas, as tigelinhas eram de metal, pediam esmolas, quando enchia a tigelinha, eles acendiam fogo para ferver tudo aquilo e depois comer. Então o que pusessem dentro podiam, na Índia não come a carne de boi, mas come porco, come peixe, come frango, e eles comiam de tudo, eles não escolhiam as suas comidas. Quando eles vão para a China, é que não tem mais onde fazer esmola na rua, porque os chineses não estavam acostumados a ter mendigos pedindo esmolas, nem que fossem religiosos, eles começam a ser agricultores. E eles começam a perceber que existem alimentos que são o que eles vão chamar de shojin ryori, quer dizer, a comida que é boa para a prática. Shojin ryori, que hoje em dia eles consideram que isso é vegetariano, mas não era. Shojin ryori seria qual é a prática que é adequada, qual é a comida que é boa para a prática meditativa. E carne, ela tem uma digestão muito lenta. Então, se você come carne, você vai ficar digerindo mais tempo. Se você come só verduras e você tem um processo de meditação que tem só um intervalo de 1 hora para você almoçar e voltar a sentar, era melhor não comer carne. Então, daí surgiu a ideia de que não se comesse carne. Vem dessa palavra que é Shojin ryori, que é a comida adequada à prática meditativa. E uma prática meditativa com uma feijoada queimando lá dentro não é boa, porque pode até fazer mal para a pessoa. Então, uma comida mais leve
é que foi recomendada. Então é melhor você meditar com o estômago vazio. Assim, de preferência. A gente acorda a primeira meditação assim, em jejum. Primeira meditação do dia em jejum. Depois tem alguns intervalos, tem o almoço, depois do almoço tem um bom intervalo, umas 2 horas para fazer a digestão, aí volta a meditar. E à noite não teria comida. Mas começaram a criar o que se chama pedra da cura, uma refeição à noite, porque as pessoas estavam ficando doentes. Na Índia é quente. Você vai para um clima frio, se você não come à noite, fica quentinho. E você vê esse reflexo em longevidade? Os monges vivem mais do que a população? Média? Não tem esse reflexo. Não, os monges acabam... Não, porque veja, por exemplo, no Japão. No Japão os monges comem de tudo. Eles não fazem dieta nenhuma, a gente faz dieta no mosteiro. Mas quando você está no seu templo, você come aquilo que os... E as pessoas que vivem no mosteiro vivem mais ou também não necessariamente? Também não. Tem alguns. Nós tivemos um abade que morreu com 114 anos, mas são raros. Minha paciente mais idosa morreu ano passado, 109 anos. Olha só. Não é? Então, agora está tendo pesquisas genéticas, né, do mais 100, que nós todos podemos viver mais de 100 anos. Mas temos que nos cuidar a partir dos 20. Se queremos chegar lá... fazer isso. Não é? É isso aí. A senhora falou de tudo estar interligado, é um dos maiores ensinamentos do Buda. Sim. E a senhora ia falar um segundo que a senhora não me falou, de maiores ensinamentos. Tinha um monge. Tinha vários, provavelmente. Tem muitos, mas tem um monge que eu gosto muito. Ele veio no século VIII, ele chamava Gensha Shibi. Gensha era um pescador semi-alfabetizado e ele pescava com o pai, ele adorava o pai dele, os dois pescavam juntos. E numa dessas pescarias, o pai tem um maremoto, sei lá o que teve, o pai caiu no mar, nas águas, e ele pôs o arpão para pegar e o pai escorregou e morreu. Ele não pôde salvar o pai. Ele ficou muito triste. E ele está sentado e de repente parece que aquilo foi só para levar o pai dele embora mesmo. Porque de repente todo o céu se limpa, o mar fica tranquilo e a lua cheia se reflete em cima do mar. E ele olha para aquilo e diz: a única maneira que eu posso agradecer meu pai pela vida e pedir desculpas por não ter sido capaz de salvá-lo é se eu vou para o mosteiro. Porque o que os monges falam é que a nossa mente deve ser tão tranquila como esse mar tranquilo, onde tudo se revela assim como é. Depois da tempestade. Depois da tempestade, ele foi para o mosteiro, ele se torna monge, em pouco tempo ele se torna abade. É um caso raríssimo, porque os mosteiros eram todos de intelectuais, eram filhos de aristocratas. Não o primeiro filho, o segundo ou o terceiro, que iam para os mosteiros. Porque naquela época só o primeiro filho tinha direito à herança e à posição do pai. Os outros não tinham posição social. Então eles acabavam indo para o mosteiro. Então o mosteiro tinha uma elite intelectual, uma elite aristocrática. Os abades são essa elite, outro nível de monge. Eram todos faziam parte dessa elite, né? E de repente chega esse menino lá que não sabe ler direito, não sabe falar direito, mas em pouco tempo eles percebem que ele tem uma compreensão da realidade superior a todos os textos que eles tinham estudado. E ele se torna o abade desse mosteiro. E começa a vir pessoas da China, todos na China, conversar com eles, o que o senhor entendeu, o que o senhor entendeu? Diz assim: o universo é uma joia arredondada que não há dentro nem fora, e nós somos a vida dessa joia. Momento aqui para absorver. Eles não falavam universo, né? Tudo que existe no céu e na terra, que era a expressão que se usava, né? Tudo que existe no céu e na terra é uma joia arredondada, que não há dentro nem fora, e nós somos a vida dessa joia. É bom isso, né? Sensacional, eu vou precisar de mais tempo para refletir. Não, cada vez Ainda bem que está gravado. Cada vez que eu falo, lembro, eu adoro isso, porque é bem... Hoje a gente fala de ecodharma, ecossistema, estamos todos no ecossistema, temos que cuidar do meio ambiente. O nosso corpo é meio ambiente. O meio ambiente não é só a planta, o passarinho, a água e o mar. O nosso corpo é meio ambiente, tudo é meio ambiente. Você está cuidando, porque eu falo que você disse, você está cuidando bem de si, você está cuidando do meio ambiente. Mas cuidar bem de si não é fazer o que você quer, não é o que você quer, como você quer, a ideia da liberdade, né? A liberdade é o que é adequado às circunstâncias. Uma pessoa diabética, ela não pode ficar se enchendo de açúcar. Que vontade de comer açúcar, né?
tá. E se não faz nada por isso, daqui a pouco fica cego, né? E tudo bem, aí é a sua escolha. Teve uma jovem que ela tinha glaucoma, ela chegou no mosteiro lá em Nagoya, uma norte-americana, e ela tinha sido casada com um jogador de futebol americano que era diabético. E eles se conheceram numa clínica nos Estados Unidos para diabetes, para cura de diabetes, para tratamento. E ela dizia assim, sabe o que ele fazia, monge? Ele ia na lojinha, fora do supermercado, comprava todos os doces que ele queria comer, sentava na frente da televisão e comia tudo. Que beleza. Ele se suicidou. É. E eu não pude fazer nada. Monja, qual foi o momento mais difícil que a senhora passou na sua vida e de que maneira que o budismo te ajudou nesse momento? Eu estava no mosteiro no Japão. Nos Estados Unidos a gente sentava 35 minutos cada período de meditação, no Japão era 55. Esses 10 minutos fazem uma boa diferença. 20 minutos, né? Faz uma boa diferença. E eu cismei que eu só ia sentar em lótus completo. Lótus completo, o pé direito vai na coxa esquerda, o esquerdo vai na coxa. E depois de algum tempo, o meu joelho direito, para colocá-lo, ele fazia cleque. E para eu levantar, fazer o outro cleque. E um dia eu levantei e não ouvi o cleque. E achei que tinha dado cleque, eu que não tinha prestado atenção. E na hora que eu pus o pé no chão, uma dor excruciante. Você numa sala de meditação não demonstra, né? Uma dor, saí mancando, mas consegui sair da sala, fui ao médico e ele disse, você não pode mais sentar em meditação dessa forma. E aquilo para mim foi muito doloroso, porque eu descobri, para mim a meditação era a coisa mais importante da minha vida e eu percebi que sentar em lótus era uma coisa que me levava a um nível de consciência muito mais profundo do que sentar em algum conforto. Era aquele desconforto que me obrigava a chegar num nível de consciência que se fosse confortável não chegava. Então eu fiquei muito triste, mas muito, muito triste. E a minha superiora pôs uma cadeira no canto da sala para mim, ninguém tinha cadeira, eu tinha. E as outras monjas falaram, você vai embora para o Brasil, você vai voltar, você vai existir? Eu falei, nunca. Mas talvez eu vou ser uma monja que só vai fazer inteiro, né? Porque como é que eu vou ensinar a pessoa a fazer uma coisa que eu não faço? Como é que eu vou dizer para eles, façam isso que eu não sei fazer, não posso fazer? Então foi uma época muito difícil, foi muito, muito, muito triste. Eu sentava e chorava, assim, na sala de meditação. Uma dificuldade porque fosse uma limitação física. E a minha superiora dizia assim, todas as noites, antes de dormir, ajoelhe-se em direção ao seu travesseiro e faça o arrependimento. Se aconteceu alguma coisa com você e seu corpo, é que você fez isso. Por que forçou tanto? Você precisava forçar tanto? Você estava competindo com quem? Porque eu era muito exagerada mesmo no que eu fazia, né? Ela dizia assim, pare com isso. E nunca mais colocou na flor de lótus? Ou... Não dá mais. Não dá? Não, esse joelho foi mais. Ainda conseguia fazer meia lótus, ainda teve uma época que eu ainda chegou a ouvir outras opiniões? Fui a muitos médicos, fui a shiatsu, tudo que tinha lá no Japão possível de tratamento, e foi feito o que foi possível, né? Mas ficou com uma certa deficiência aí, paciência, né? E agora, com a idade que agora eu engordei, porque eu corria, eu parei de correr, então eu engordei muito, um pouco antes da pandemia, comecei a engordar e com a pandemia, então foi uma belezinha. Então agora eu não quero forçar de jeito nenhum. Não estou deixando ver se emagrece algum dia para poder tentar novamente sentar em lótus. Mas paciência, né? A gente tem que acompanhar também a realidade do corpo, assim como é. E o corpo é aquilo que a gente faz com ele. Né? Algumas coisas a gente escolhe, outras não. Em algum momento a conta chega, pro bem e pro mal. E o que ela dizia é isso. Arrependa-se toda noite, porque o que acontece com você é sua responsabilidade. E a minha mãe falava a mesma coisa quando era criança. Se eu me batia alguma coisa, ela dizia assim, por que você está se autopunindo? Você sair da zona de conforto te dava aquela consciência. Por que está se autopunindo? Se você se machuca, se você derruba alguma coisa, você saiu do seu foco de atenção. Foi esse o ensinamento budista que te ajudou? Que me ajuda muito a lembrar isso. Então, se eu não posso mais sentar em lótus, eu vou sentar do jeito que quiser, mas eu vou ensinar as pessoas a sentar em lótus. E eu vou sentar como eles puderem. Eu não consigo ficar nessa posição. A importância, eu não conseguia. Eu demorei anos para conseguir. Demorei anos para conseguir. Faz alongamento, isso, aquilo. No dia que deu, eu falei, nossa. Uau! Uau!
A gente pode fazer o que quiser. O que quiser, o nosso corpo é flexível, né? Mas tem que preparar, né? A forçar, né? Eu forçava. Tanto fazer clec-clec, quer dizer, o joelho não apareceu, não dá, filha. Para. Ele te avisou, a sua mão viu o seu corpo. É isso aí. O que a monja Coen de hoje diria para a Cláudia Dias de 20 anos de idade, 56 anos atrás? Olha só. Fica quieta, senta, respira. Aprecia sua vida. Vive. Vive. Era bonitinha. Era magrinha, bonitinha, bravinha, sabe? E a gente olha e fala, poxa, era eu? Será que era eu mesmo? Eu lembro que minha mãe uma vez contava histórias quando ela era criança, e ela dizia para mim assim, nossa filha, eu sei que essas histórias são minhas, mas era eu mesma, porque eu sou outra pessoa agora. E é mais ou menos isso, aquilo era eu era aquela menina, eu fui aquela mocinha. É e não é. Porque é uma memória de alguém que já não está mais aqui e está. É um contínuo descontínuo. Gostaria de deixar uma mensagem inédita para quem está nos assistindo, Monja? A mensagem inédita é: apreciem suas vidas. Aprecie cada instante dela. Ela é tão breve, passa tão rápido. E nós somos o tempo. Então faça desse seu tempo excelente. Seja muito bom no que estiver fazendo. E aprecie cada instante. Em vez de estar reclamando, resmungando, não fazemos isso. Estamos reclamando, resmungando. Não é bom, não é assim. Para com esse resmungo e sente prazer na existência. Pessoal, estou encerrando a entrevista aqui. Gostaria de convidá-los para divulgar o canal, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, pelo aprendizado que eu acabei de ter aqui, para elas mudarem o perfil delas e eventualmente elas possam gostar, né, de você, de você delas. E ative o sininho, acompanhe, muito material de qualidade aqui. É isso aí. Um abraço pessoal, obrigado.